10 achados que comprovam os textos da Bíblia, explicados e ranqueados até chegarmos no mais incrível de todos. Número 10. O cilindro de Ciro. Imagine um rei conquistador que, ao vencer um império, decide fazer algo completamente incomum para a época. Em vez de escravizar os povos conquistados, ele os manda de volta para casa. Isso é exatamente o que o cilindro de Ciro registra. O cilindro de Ciro é um pequeno barril de argila, com cerca de 23 centímetros de comprimento, coberto de escrita cuneiforme. Ele foi encontrado em 1879 nas ruínas da antiga Babilônia, no atual Iraque, durante escavações conduzidas por Hormuzd Hassam. Hoje, o original está guardado no Museu Britânico, em Londres. Nele, Ciro, rei da Pérsia, descreve a conquista da Babilônia em 539 a.C. e declara sua política: devolver povos deportados às suas terras de origem, permitir que reconstruam seus templos e retomem seus cultos, uma política sem precedentes para aquele mundo. Agora abra o livro de Esdras, capítulo 1. Lá está escrito que Ciro, rei da Pérsia, emitiu um decreto permitindo que os judeus deportados para a Babilônia voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo de Deus. O texto bíblico apresenta isso como uma ação movida por Deus que tocou o coração de Ciro para agir em favor do povo de Israel. O cilindro não menciona os judeus pelo nome, mas confirma algo muito mais profundo, que Ciro de fato tinha essa política de repatriação, exatamente como a Bíblia descreve. O que era tratado como improvável pelos céticos, a arqueologia confirmou. Havia um decreto real, havia uma política real, e o retorno dos judeus se encaixa perfeitamente nesse contexto histórico. Número 9. As tábuas de provisão da Babilônia. Agora imagine ser um rei deposto, deportado para uma terra estrangeira, vivendo como prisioneiro numa corte que não é sua. A Bíblia diz que isso aconteceu com Jeconias, rei de Judá. E por muito tempo, ninguém conseguia provar que esse rei tinha existido de verdade, até que as tábuas apareceram. As tábuas de provisão da Babilônia são um conjunto de tabletes de argila, com escrita cuneiforme, descobertos nas ruínas da Babilônia no início do século XX. Elas fazem parte de um arquivo administrativo do Palácio de Nabucodonosor II. Hoje, estão armazenadas no Museu Pérgamon, em Berlim. Essas tábuas registram rações de comida e óleo distribuídas para trabalhadores e cativos estrangeiros que viviam na Babilônia, sob supervisão real. Em um conjunto datado entre 595 e 570 a.C., aparece o seguinte nome: Yalquim, rei de Judá, acompanhado de seus filhos como beneficiários dessas rações. Yalquim, Jeconias, o mesmo rei. Em 2 Reis, capítulo 24, a Bíblia narra que Nabucodonosor sitiou Jerusalém e que o jovem rei Jeconias se rendeu. Ele foi levado como cativo para a Babilônia, junto com sua família e os principais homens de Judá. Não foi morto, ficou preso. Mais tarde, o livro de 2 Reis diz que o sucessor de Nabucodonosor libertou Jeconias e passou a lhe dar uma ração diária pelo resto de sua vida. As tábuas babilônicas confirmam exatamente isso: um rei de Judá, com esse nome específico, vivendo na Babilônia, sendo alimentado pelo Estado. Um detalhe tão administrativo, tão burocrático e ao mesmo tempo tão poderoso como prova histórica. Número 8. Os Anais de Tiglat-Pileser III. Agora vamos falar de um rei assírio que deixou registros que valem ouro para a arqueologia bíblica. Os Anais de Tiglat-Pileser III são inscrições em argila e relevos em pedra produzidos pelo rei assírio Tiglat-Pileser III, que governou entre 745 e 727 a.C. Foram descobertos em diferentes sítios arqueológicos no Iraque, principalmente em Nínive e Nimrud. Fragmentos estão distribuídos entre o Museu Britânico, em Londres, e o Museu do Iraque, em Bagdá. Nesses registros, Tiglat-Pileser lista os reis que pagaram tributo a ele ou que foram subjugados por suas campanhas militares. E entre esses nomes aparecem figuras diretamente citadas na Bíblia: Menahem, rei de Israel; Peca, também rei de Israel; Rezim, rei de Damasco; e Acaz, rei de Judá. Abra o livro de 2 Reis, a partir do capítulo 15. Ali, você encontra exatamente esses mesmos personagens nesse mesmo período lidando exatamente com a pressão assíria. Menahem pagando tributo à Assíria para se manter no poder.
Peca sendo alvo de campanhas de Tiglat-Pileser, Acaz pedindo ajuda à Assíria contra seus inimigos e pagando com o ouro do templo. O que era só texto bíblico, agora tem nome gravado em argila assíria. Cada um desses reis foi real. Cada uma dessas guerras e negociações foi real. A Assíria guardou o recibo. Número 7. O Obelisco Negro de Salmanasar III. Este próximo achado é único por um motivo que nenhum outro na nossa lista tem. É a única representação visual conhecida de um rei israelita feita por contemporâneos dele. O Obelisco Negro é um monumento de basalto negro com cerca de 2 metros de altura, coberto de relevos esculpidos e inscrições cuneiformes. Foi criado pelo rei assírio Salmanasar III por volta de 840 a.C., descoberto em 1846 nas ruínas de Nimrud, no Iraque, pelo arqueólogo Austen Henry Layard. Hoje está exposto no Museu Britânico, em Londres. O obelisco mostra 5 reis estrangeiros se prostrando diante de Salmanasar e oferecendo tributos. Em um dos painéis, a inscrição identifica o segundo rei como Jeú, filho de Omri, rei de Israel. A cena mostra um homem ajoelhado, com a testa no chão diante do rei assírio, enquanto seus servos carregam presentes. Jeú é um personagem central em 2 Reis, capítulos 9 e 10. Ele foi o comandante do exército de Israel que, ungido por ordem do profeta Eliseu, derrubou a dinastia de Acabe, matou o rei Jorão de Israel, o rei Acasias de Judá e a rainha Jezabel. Após assumir o trono, Jeú governou Israel e precisou lidar com a pressão assíria, que crescia sobre toda a região. A imagem no obelisco captura esse momento. Jeú, o mesmo rei de 2 Reis, humilhado diante da Assíria, uma cena política real, gravada em pedra por testemunhos da época. Não é uma ilustração bíblica, é uma crônica assíria que confirma que o personagem existiu, era rei de Israel e estava sujeito à pressão externa, exatamente como a Bíblia descreve. Número 6. Os relevos da conquista de Laquis. Um dos episódios mais dramáticos do Antigo Testamento é a invasão assíria de Judá sob Ezequias, e nenhum outro achado da lista vai combinar texto bíblico com arte e arqueologia de forma tão poderosa quanto este. Os relevos de Laquis são uma série de painéis, esculpidos em pedra, que cobriam as paredes de uma sala inteira no palácio de Senaqueribe, em Nínive, capital da Assíria. Representam em detalhe o cerco e a conquista da cidade de Laquis, em Judá, por volta de 701 a.C. Foram descobertos em 1847, também por Austen Henry Layard, nas escavações de Nínive, no atual Iraque. Hoje estão no Museu Britânico, em Londres. As imagens mostram o exército assírio atacando Laquis com rampas de cerco, arqueiros, escudeiros, máquinas de guerra. Mostram os habitantes sendo deportados em fila, com bagagem nas costas. Mostram o empalamento de prisioneiros. E mostram o próprio Senaqueribe, sentado em seu trono, recebendo o butim e os cativos da cidade. Agora, o livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 14, diz: Senaqueribe, rei da Assíria, que estava atacando Laquis. A cidade é mencionada como ponto central da campanha assíria contra Judá. E quando os arqueólogos escavaram o sítio de Tel-Lachish, em Israel, encontraram exatamente o que esperavam: uma enorme camada de destruição datada do período assírio, com pontas de flecha, restos de cerco, evidências de incêndio. O relevo existe, a destruição existe, a Bíblia existe, e os três dizem a mesma coisa. Número 5. As Crônicas de Nabucodonosor. Segundo, poucos eventos do Antigo Testamento são tão dramáticos quanto a queda de Jerusalém, o Templo de Salomão destruído, o povo deportado, a cidade em chamas. Por décadas, céticos questionaram se isso tudo era real ou exagerado. As crônicas vieram para encerrar esse debate. As Crônicas de Nabucodonosor II são uma série de tábuas de argila com escrita cuneiforme, registros oficiais do reinado do rei babilônico Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C. Foram descobertas nas escavações de Babilônia, no atual Iraque, e hoje estão no Museu Britânico, em Londres. Nelas, Nabucodonosor registra suas campanhas militares com detalhes administrativos. Uma das tábuas
descreve o 7º ano de seu reinado, por volta de 598 a 597 a.C., quando ele marchou contra Jerusalém, os capturou a cidade no mês de Adar, capturou seu rei e nomeou um novo rei no lugar. Em 2 Reis, capítulo 24, a Bíblia narra exatamente esse evento. Nabucodonosor sitiou Jerusalém, capturou o rei Jeconias, deportou a elite de Judá para a Babilônia e colocou Zedequias no trono como rei vassalo. Depois, quando Zedequias se rebelou, Nabucodonosor voltou, destruiu a cidade, derrubou o templo e levou o restante do povo para o exílio, evento por evento, rei por rei, ano por ano. As crônicas babilônicas e a Bíblia contam a mesma história. O exílio babilônico não é mito, é história documentada. Número 4. Os prismas de Senaqueribe. Este próximo achado envolve um dos momentos mais dramáticos da história de Judá, uma superpotência militar cercando Jerusalém e a cidade, de alguma forma, não cair. Os prismas de Senaqueribe são objetos de argila em formato de prisma hexagonal, cobertos de escrita cuneiforme. O mais famoso é o chamado Prisma de Taylor, descoberto em 1830 nas ruínas de Nínive, no atual Iraque. Hoje está no Museu Britânico, em Londres. Existem outros prismas com textos semelhantes no Museu Oriental de Chicago e no Museu de Israel. Nesses prismas, o rei assírio Senaqueribe narra sua campanha contra Judá por volta de 701 a.C. O texto diz que ele invadiu Judá, tomou 46 cidades fortificadas, deportou mais de 200.000 pessoas e, nas palavras do próprio rei, prendia Ezequias, o judeu, em Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro numa gaiola. Agora abra 2 Reis, capítulo 18 e 19, ou Isaías, capítulos 36 e 37. A Bíblia descreve exatamente essa campanha. Senaqueribe invadindo Judá, tomando as cidades, cercando Jerusalém. O rei Ezequias aterrorizado. O profeta Isaías declarando que Deus protegeria a cidade. E então o exército assírio, de forma abrupta, se retira. Aqui está o detalhe mais fascinante. O prisma assírio confirma toda a campanha, mas em nenhum momento diz que Senaqueribe conquistou Jerusalém. Ele diz que cercou, que prendeu Ezequias como um pássaro numa gaiola, mas não relata a tomada da cidade. E a Bíblia diz que Jerusalém não caiu. Os dois lados da história, de formas diferentes, chegam ao mesmo resultado. Jerusalém ficou de pé. Menções honrosas. Antes de entrarmos no top 3, precisamos ser honestos com você. A arqueologia bíblica é muito maior do que uma lista de 10 consegue cobrir. Existem achados que ficaram de fora não por falta de importância, mas porque a concorrência era forte demais. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em cavernas de Qumran em 1947, contêm cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, datadas de séculos antes de Cristo, praticamente idênticas ao texto que temos hoje. Não provam eventos, mas provam que o texto bíblico não foi inventado nem alterado ao longo do tempo. A bula de Ezequias, um pequeno selo de argila encontrado em Jerusalém, traz gravado: pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. O selo pessoal de um rei bíblico intacto nas nossas mãos. O túnel de Siloé, escavado na rocha viva embaixo de Jerusalém, é a obra de engenharia que a Bíblia atribui ao próprio Ezequias para proteger o abastecimento de água da cidade durante o cerco assírio. Você pode visitá-lo até hoje. A inscrição de Soleb, gravada em um templo egípcio no século XIV a.C., traz uma das primeiras referências conhecidas ao nome Yahweh, associado a nômades da região de Canaã, séculos antes do que muitos imaginavam que esse nome existia fora da Bíblia. Os papiros de Elefantina, encontrados no Egito, são cartas reais de uma comunidade judaica que vivia lá no século V a.C., correspondendo com autoridades em Jerusalém. Mostram judeus reais com um templo próprio, vivendo exatamente o cenário do período persa, descrito em Esdras e Neemias. 5 achados que, em qualquer outro contexto, seriam os protagonistas, mas hoje, eles abrem caminho para o nosso top 3. Número 3. A Estela de Merneptah. Até aqui falamos de reis, guerras e exílios, mas este próximo achado vai muito além disso. Ele responde a uma pergunta fundamental. Israel como povo
existia mesmo na antiguidade? A estela de Merneptah é uma laje de granito preto com quase 3 metros de altura, coberta de hieróglifos egípcios. Foi criada pelo faraó Merneptah, filho de Ramsés II, por volta de 1208 a.C. Descoberta em 1896 pelo arqueólogo Flinders Petrie nas ruínas do templo de Merneptah em Tebas, Egito. Hoje está no Museu Egípcio do Cairo. A maior parte do texto descreve vitórias militares de Merneptah, e em uma linha quase no final da estela aparece algo que parou o mundo acadêmico. Israel está devastado, sua semente não existe mais. É a primeira menção ao nome Israel fora da Bíblia em toda a história. O hieróglifo usado indica que Israel era reconhecido como um povo, um grupo étnico estabelecido em Canaã já no século 13 a.C. A Bíblia, desde Gênesis, descreve Israel como um povo que descende dos filhos de Jacó, que recebeu o nome Israel dado por Deus. Os livros de Êxodo, Números, Josué e Juízes narram a trajetória desse povo pela história. E agora, gravado em pedra pelo faraó do Egito, há um registro dizendo: Israel existe, Israel está em Canaã e nós os enfrentamos. O faraó quis dizer que Israel estava destruído, mas ao registrar isso, ele garantiu para sempre que Israel era real. Número 2. A estela de mesa. Estamos chegando ao topo, e este próximo achado é tão rico, tão detalhado, tão direto, que confirma simultaneamente um reino, um rei, uma guerra e possivelmente até a casa de Davi. A estela de mesa, também chamada de Pedra Moabita, é uma laje de basalto negro com cerca de 1,20 metro de altura, coberta de 34 linhas de texto em língua moabita. Foi criada pelo rei Mesa de Moabe, por volta de 840 a.C. Descoberta em 1868 em Dibã, na atual Jordânia. Pouco depois, locais destruíram a pedra ao quebrá-la, mas já havia um papel molde feito. Os fragmentos foram reunidos e hoje a estela está no Museu do Louvre, em Paris. Nela, o rei Mesa narra sua relação com Israel, como ele foi oprimido por Omri, rei de Israel, e por seus filhos, e como eventualmente se rebelou e reconquistou território de Moabe. Ele cita cidades, batalhas, o deus moabita Quemosh, e menciona Israel de forma absolutamente explícita. Em 2 Reis, capítulo 3, a Bíblia narra exatamente essa relação. Moabe estava subjugado a Israel desde os dias de Omri. Quando Jorão, filho de Acabe, assumiu o trono, Mesa, rei de Moabe, se rebelou. Uma coalizão entre Israel, Judá e Edom marchou contra Moabe. E a guerra foi sangrenta e complexa. A Bíblia conta da história do lado israelita e de Deus. A estela conta do lado moabita. Os dois lados confirmam o mesmo conflito, os mesmos reinos, o mesmo período. E como bônus, alguns especialistas identificam nos fragmentos da estela uma possível referência à casa de Davi, o que tornaria esse achado ainda mais impactante. Número 1. A estela de Tel Dan. Chegamos ao topo, o achado arqueológico mais importante já encontrado para a historicidade bíblica. Aquele que silenciou um debate que durava décadas. Durante muito tempo, alguns acadêmicos argumentavam que Davi era um personagem mítico, um herói, inventado pelos escribas bíblicos para criar uma identidade nacional, que nunca houve provas externas de sua existência. E então, em 1993, tudo mudou. A estela de Tel Dan é um conjunto de fragmentos de basalto, cobertos de inscrições em língua aramaica. Foi encontrada durante escavações em Tel Dan, no norte de Israel, pelo arqueólogo Avram Biran. O primeiro fragmento apareceu em 1993, 2 fragmentos adicionais foram encontrados em 1994. Hoje, os fragmentos estão no Museu de Israel, em Jerusalém. A inscrição foi criada provavelmente pelo rei Hazael de Damasco, por volta de 830 a.C., comemorando vitórias militares contra Israel e Judá. E ali, gravado em pedra, em aramaico, por um rei inimigo de Israel, aparecem as palavras que mudaram a arqueologia bíblica para sempre. Bitu, casa de Davi, um rei estrangeiro, um inimigo de Israel, registrando que ele venceu em batalha um rei da casa de Davi. Isso significa que por volta de 830 a.C., menos de 200 anos após o período atribuído a Davi, os vizinhos de Judá reconheciam e nomeavam a dinastia real daquele reino usando o nome do seu fundador, Davi. A Bíblia, de 2 Samuel em diante, descreve Davi como
o rei que unificou Israel e Judá, o fundador de uma dinastia eterna prometida por Deus. A profecia de Natã, em 2 Samuel, capítulo 7, diz que a casa de Davi duraria para sempre. E durante gerações, essa dinastia governou Judá, sendo reconhecida por reis, impérios e vizinhos como a Casa de Davi. A estela de Teldã não confirma Golias, não confirma o Salmo 23, não confirma nenhum milagre, mas confirma algo que é a base de tudo: Davi existiu. Era tão real que virou o nome de uma dinastia. Era tão histórico que seus inimigos gravaram isso em pedra. E quando um inimigo grava o nome do seu rival em pedra para a eternidade, é porque aquele rival era absolutamente real. 10 achados, gravados em pedra por inimigos de Israel, por impérios que não tinham nenhum interesse em confirmar a Bíblia. E mesmo assim, confirmaram. A arqueologia não produz fé, mas ela prova que o mundo descrito na Bíblia foi real. Os reis existiram, as guerras aconteceram, os povos viveram. Agora me conta nos comentários, qual desses achados mais te impactou? E depois de tudo isso, como está a sua fé? Se esse vídeo te acrescentou algo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí.